obrigado, Eduardo. Muito obrigado a vocês pela presença aí. Então, como ele falou, eu tenho experiência um pouco quando a gente tinha essa disciplina. E agregou a minha esposa, Ângela, que ela é professora do Departamento de Educação, e ela fez uns trabalhos com apresentação. Então, nós juntamos as ideias da Ângela com as minhas ideias e surgiu essa apresentação que a gente vai fazer aqui, tá? Uma pergunta. Pensa em 30 segundos, o que vocês responderiam para você mesmo? O que você mais gosta numa apresentação e o que você menos gosta? Vou marcar aqui 30 segundos. Essas duas perguntas para você pensar. É rápido, né? Mas a Ângela fez essa pergunta quando ela era professora lá no Departamento de Educação, hoje ela é aposentada também. A Ângela fez essa pergunta para vários professores da UFG, inclusive para todos os diretores de centro, e ouviu algumas respostas, que foram delas que a gente baseou para fazer essa apresentação. Vou deixar vocês lerem para não ficar lendo. Então, nós preparamos essa apresentação com base nessas respostas. Claro que houve muito mais respostas do que essa. A gente escolheu as que tinham mais frequência, tá? Então, isso aqui é muito importante verbalizar quando a gente vai apresentar. E foi muito importante que valorizou o esquema da nossa apresentação. Então, a apresentação aqui, eu vou fazer, basicamente, uma ideia geral do conceito de seminário, dos objetivos, e vamos falar o que são as etapas cruciais. É claro que o tema é muito vasto para a gente falar só em meia hora, mas eu vou tentar pincelar com vocês aqui as coisas que nós, eu e Ângela, e muitos autores que a gente leu por aí, consideramos mais importante para você considerar. Então, quando a gente pensa em conceito, alguém já pensou na palavra seminário? O que significa seminário? Seminário. Tem até uma revista, se eu não me engano, que chama Semina, né? Semina, semente. Seminário, viveiro, né, Semina? Então, o que a gente, num seminário, eu falei só para você botar presença aí. Então, num seminário, se você for pensar em termos da origem latina da palavra, né? Seminários, o que a gente procura é semear ideias, favorecer a germinação. E basicamente, se a gente for pensar em termos de objetivo, eles remetem à palavra. Então, quando a gente faz um seminário, o que nós estamos querendo? Discutir tema novo, ideia nova. Então, é uma boa oportunidade de discussão, é uma boa oportunidade de interação. E para vocês, principalmente, que estão fazendo doutorado, pós-doutorado, mestrado, iniciação, é uma boa oportunidade de você desenvolver mais o seu espírito crítico. Então, é muito importante você pensar, né, nos objetivos de um seminário. Então, seguindo o nosso programa, então a gente vai discutir o que seriam as etapas importantes de um seminário. Então, você começa, eu esqueci de colocar aqui, pensando na ideia.
Pode ser um tema livre, no nosso caso específico aqui, pode ser um seminário de conclusão de curso, mas primeiro você vai gerar a sua ideia. Em cima daquela ideia, você vai preparar. E preparar o melhor que você puder, né? Aí você vai fazer a apresentação. Uma parte muito importante da apresentação são os recursos audiovisuais que você possa ter. Você vai concluir seu seminário e uma parte muito importante seria aquela parte de perguntas e respostas. É interessante você pensar nessas etapas aqui, sabe? E quando você vai preparar, como eu estava dizendo, você tem um tema. Você definiu um tema. Então, em cima daquele tema, você vai tentar organizar as suas ideias, ler muito. O Eduardo, eu já tinha esse seminário preparado há mais ou menos isso aqui, há muito tempo. A Ângela também já tinha, mas desde que o Eduardo me chamou há 15 dias, nós estamos tentando preparar para trazer o melhor possível para vocês. Porque respeitar a audiência é uma condição sine qua non para você ter um sucesso. O que é respeitar a audiência? Por que eu estou reverenciando vocês? Por que eu estou bonitinho aqui? Isso é respeito. E o respeito à audiência começa em você se preparar. Não é decorar. Preparar as suas ideias. Em cima das suas ideias, você vai focar ou nos seus objetivos ou nas suas hipóteses. Não é o momento da gente devagar, né? É o momento de sermos objetivos. E você vai planejar muito bem o tempo. Vai rever seus slides. 10 minutos antes de eu vir para aqui, eu estava fazendo a enésima revisão de slide. E estava fazendo a enésima correção para trazer para vocês. E uma etapa importantíssima na sua apresentação é treinar. Eu escrevi em vermelho ali e repeti: treinar, 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 até você não aguentar mais. Ou alguém que mora com você, ou alguém que trabalha no seu laboratório, não aguentar mais. Eu já tive orientado que a gente treinou várias vezes, que no fim ele era muito inseguro. Uma forma da gente reduzir a insegurança da gente é treinar. Então eu tinha um orientado que eu falei para ele aqui: meu filho, se você um dia não for apresentar o seminário, não precisa nem de slide, eu já apresento seu seminário. De tanto que ele treinou comigo. Mas é importantíssimo treinar. Vocês não acham que eu coloquei a Ângela na minha frente e fiquei treinando com ela, não? Apesar de até ser aposentado, 40 anos de aula, quem tem, é normal a gente ser nervoso, é normal. Anormal seria se a gente tivesse sangue completo. Também sei, quem sou eu para falar que seria anormal? Mas o normal é ser nervoso. Eu estava aqui esperando, vocês não acham que eu estava com a mão fria, não? Mas uma forma de você controlar o seu estado, treinar, preparar, treinar, preparar, treinar, preparar. Tá? Bom, e você treinou, você preparou e você veio apresentar. Para mim, uma das coisas mais enjoadas e que as pessoas acham que conquistam, ela fala, é pedir desculpa. Vai tomar banho, desculpa. Vai pedir desculpa que não teve tempo, para que está apresentando? Você já deve ter ouvido. Aqui você me desculpa que foi feito de última hora, de novo, vai, sei lá onde. Se você não preparou, não apresente. Se a gente está em frente a uma plateia, de novo, você tem que respeitar a plateia. Fazer o melhor de você. Então, não peça desculpa, não. Se atrapalhou o som aqui, que culpa que eu tenho? Eduardo, que vai ter que pedir desculpa para você, viu? Tá? Então, nunca começa com esse negócio.
E uma outra coisa, para você ter sucesso como profissional, começando nas apresentações, entusiasmo. Você não vai chegar, gente. Muito obrigado, viu, que você me convidou para apresentar o seminário. Muito obrigado, viu, Leandro, você está aqui me prestigiando. Muito obrigado, viu? Ninguém quer gente de cara fechada. Você está fazendo as coisas aqui que você gosta. Eu, sinceramente, gosto. Eu sou tímido, tá, gente? Mas gosto de apresentar. Desde a época da graduação, eu tive que dar aula no colégio. Comecei a gostar, eu sou italiano, gosto de mexer a mão. Então, você tem que demonstrar para os outros entusiasmo. Inclusive para a vida, né? Você tem que demonstrar entusiasmo na sua apresentação. É muito importante, eu, por via das dúvidas, sempre trago um esboço da minha apresentação aqui. É muito importante você ter, inclusive quando você vai treinando, você vai fazendo um esboço, às vezes você chega, consegui chegar até o slide 12, consegui chegar até o slide 10. É muito importante você ter um esboço, você definir as coisas que você vai falar nesse esboço. Pelo amor de Deus, usa suas palavras. Não traduz um artigo que você traduziu e vem com aquela tradução macarrônica que muitas vezes a gente faz. Usa coisa em português, seja simples. Eu tenho experiência um pouco quando a gente tinha essa disciplina. E agregou a minha esposa, Ângela, que ela é professora do Departamento de Educação, e ela fez uns trabalhos com apresentação. Então nós juntamos as ideias da Ângela com as minhas ideias e surgiu essa apresentação que a gente vai fazer aqui, tá? Uma pergunta. Pensa em 30 segundos, o que você responderia para você mesmo? O que você mais gosta numa apresentação e o que você menos gosta? Vou marcar aqui 30 segundos. Essas duas perguntas para você pensar. É rápido, né? Mas a Ângela fez essa pergunta quando ela era professora lá no Departamento de Educação, hoje ela é aposentada também. A Ângela fez essa pergunta para vários professores da UFG, inclusive para todos os diretores de centro, e ouviu algumas respostas que foram delas que a gente baseou para fazer essa apresentação. Vou deixar vocês lerem para não ficar lendo. Então, nós preparamos essa apresentação com base nessas respostas. Claro que houve muito mais respostas do que essa. A gente escolheu as que tinham mais frequência, tá? Então, isso aqui é muito importante para balizar quando a gente vai apresentar. E foi muito importante que valorizou o esquema da nossa apresentação. Então, a apresentação aqui, eu vou fazer, basicamente, uma ideia geral do conceito de seminário, dos objetivos, e vamos falar o que são as etapas cruciais. É claro que o tema é muito vasto para a gente falar só em meia hora, mas eu vou tentar pincelar com vocês aqui as coisas que nós, eu e Ângela, e muitos autores que a gente leu por aí, considerando mais importante para você considerar. Então, quando a gente pensa em conceito, alguém já pensou na palavra seminário? O que significa seminário? Semina. Tem até uma revista, se eu não me engano, que chama Semina, né? Semina, semente. Seminário, viveiro, né, Semina? Então, o que a gente, num seminário,
Eu falei, só você botar presença aí. Então, num seminário, se você for pensar em termos da origem latina da palavra, né? Seminários, o que a gente procura é semear ideias, favorecer a germinação. E basicamente, se a gente for pensar em termos de objetivo, eles remetem à palavra. Então, quando a gente faz um seminário, o que nós estamos querendo? Discutir tema novo, ideia nova. Então, é uma boa oportunidade de discussão, é uma boa oportunidade de interação. E para vocês, principalmente, que estão fazendo doutorado, pós-doutorado, mestrado, iniciação, é uma boa oportunidade de você desenvolver mais o seu espírito crítico. Então, é muito importante você pensar, né, nos objetivos de um seminário. Então, seguindo o nosso programa, então a gente vai discutir o que seriam as etapas importantes de um seminário. Então, você começa, eu esqueci de colocar aqui, pensando na ideia. Pode ser um tema livre, no nosso caso específico aqui, pode ser um seminário de conclusão de curso, mas primeiro você vai gerar a sua ideia. Em cima daquela ideia, você vai preparar. E preparar o melhor que você puder, né? Aí você vai fazer a apresentação. Uma parte muito importante da apresentação são os recursos audiovisuais que você possa ter. Você vai concluir seu seminário e uma parte muito importante seria aquela parte de perguntas e respostas. É interessante você pensar nessas etapas aqui, sabe? E quando você vai preparar, como eu estava dizendo, você tem um tema. Você definiu um tema. Então, em cima daquele tema, você vai tentar organizar as suas ideias, ler muito. O Eduardo, eu já tinha esse seminário preparado há mais ou menos isso aqui. Há muito tempo, a Ângela também já tinha, mas desde que o Eduardo me chamou há 15 dias, nós estamos tentando preparar para trazer o melhor possível para vocês. Porque respeitar a audiência é uma condição sine qua non para você ter um sucesso. O que é respeitar a audiência? Por que eu estou reverenciando vocês? Por que eu estou bonitinho aqui? Isso é respeito. E o respeito à audiência começa em você se preparar. Não é decorar. Preparar as suas ideias. Em cima das suas ideias, você vai focar ou nos seus objetivos ou nas suas hipóteses. Não é o momento da gente devagar, né? É o momento de sermos objetivos. E você vai planejar muito bem o tempo. Vai rever seus slides. 10 minutos antes de eu vir para aqui, eu estava fazendo a enésima revisão de slide. E estava fazendo a enésima correção para trazer para vocês. E uma etapa importantíssima na sua apresentação é treinar. Eu escrevi em vermelho ali e repeti: treinar, 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 até você não aguentar mais. Ou alguém que mora com você, ou alguém que trabalha no seu laboratório, não aguentar mais. Eu já tive orientado que a gente treinou várias vezes, que no fim ele era muito inseguro. Uma forma da gente reduzir a insegurança da gente é treinar. Então eu tinha um orientado que eu falei para ele aqui: meu filho, se você no dia não for apresentar o seminário, não precisa nem de slide, eu já apresento o seu seminário. De tanto que ele treinou comigo. Mas é importantíssimo treinar. Vocês não acham que eu coloquei a Ângela na minha frente e fiquei treinando com ela, não? Apesar de até ser aposentado, 40 anos de aula, quem tem, é normal a gente ser
anormal. Anormal seria se a gente tivesse sangue completo. Também sei quem sou eu para falar que seria anormal. Mas o normal é ser nervoso. Eu estava aqui esperando. Vocês não acham que eu estava com a mão fria, não? Mas uma forma de você controlar o seu estado, treinar, preparar, treinar, preparar, treinar, preparar. Tá? Bom, e você treinou, você preparou e você veio apresentar. Para mim, uma das coisas mais enjoadas e que as pessoas acham que conquistam, ela fala, é pedir desculpa. Vai tomar banho? Desculpa. Vai pedir desculpa que não teve dinheiro, para que está apresentando? Você já deve ter ouvido. Aqui você me desculpa que foi feito de última hora. De novo, vai, sei lá onde. Se você não preparou, não apresente. Se a gente está em frente a uma plateia, de novo, você tem que respeitar a plateia. Fazer o melhor de você. Então, não peça desculpa, não. Se atrapalhou o som aqui, que culpa que eu tenho? Eduardo, que vai ter que pedir desculpa para você, viu? Tá? Então, nunca começa com esse negócio. E uma outra coisa, para você ter sucesso como profissional, começando nas apresentações, entusiasmo. Você não vai chamar, gente? Muito obrigado, viu, Eduardo? Você convidou para apresentar o seminário. Muito obrigado, viu, Leandro? Você está aqui me prestigiando. Muito obrigado, viu? Ninguém quer gente de cara fechada. Você está fazendo as coisas aqui que você gosta. Eu, sinceramente, gosto. Eu sou tímido, tá, gente? Mas gosto de apresentar. Desde a época da graduação, eu tive que dar aula no colégio. Comecei a gostar, eu sou italiano, gosto de mexer a mão. Então, você tem que demonstrar para os outros entusiasmo. Inclusive para a vida. Né? Você tem que demonstrar entusiasmo na sua apresentação. É muito importante, eu, por via das dúvidas, sempre trago um esboço da minha apresentação aqui. É muito importante você ter. Inclusive, quando você vai treinando, você vai fazendo um esboço, às vezes você chega, opa, consegui chegar até o slide 12. Consegui chegar até o slide 10. É muito importante você ter um esboço. Você definir as coisas que você vai falar nesse esboço. Pelo amor de Deus, usa suas palavras. Não traduz um artigo que você traduziu e vem com aquela tradução macarrônica que muitas vezes a gente faz. Usa coisa em português. Seja simples. Sabe? Seja direto. Então use palavras em português. E tem gente que é engraçadinho por natureza. Mas a coisa mais chata é alguém fazendo gracinha que não é engraçada. Então, se você for engraçado por natureza, tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou. Mas eu preferi não fazer piada. Tá? Fazer uma apresentação mais menos copiada. Mas não precisa ser com a cara fechada. Ambiente legal. Crie um ambiente legal para você interagir com o seu pessoal. Bom, para nós aqui, academicamente falando, a coisa mais importante, se você vai falar de um tema, você tem que conhecer aquele tema. É claro que sempre vai ter um tantinho que você não vai saber, mas pelo menos as ideias gerais daquele tema é muito importante. E o que você falar, você tem que, se você usar um termo, pelo amor de Deus, saiba o que significa aquele termo que você está usando. É muito importante isso, porque alguém pode fazer uma saia justa depois. Eu coloquei aqui uma observação que a gente acha, que a gente viu em muitos autores. As pessoas têm tendência de confiar muita coisa do Google, da web. É muito mais importante você ter um artigo científico
para você citar e para você usar. E mesmo esse artigo científico, você tem que ser crítico. De repente, a gente lê alguns artigos que têm informações que não são adequadas, que não são corretas. Aliás, seria até um tema interessante para você discutir. Citófilo, uma coisa antiga, né? Mas citófilo em festas é fungo ou não é fungo? Por que não é fungo? Sabe? Então você tem que usar a literatura bem criticamente. E, se possível, evitar o ego. A ego é muito legal para você achar figuras, esquemas, né? Diagramas, mas procure se basear em artigos. Bom, um aspecto muito importante da apresentação é o que o pessoal lá da educação chama de oralidade. Você se expressar, tá? Então, você tem que tomar muitos cuidados para se expressar. Primeiro, tem hora que a gente tem 30 minutos para apresentar. Então tem gente que junta muita ideia, vai falando ideia que ninguém consegue entender, igual o negócio que a gente já viu da internet e tudo. Fica doidinho, ele e a gente. Então você procura falar pausado, para as pessoas absorverem. Alto. Eu não estou podendo gritar, não falar mais que beber água. Dá licença, tá, gente? Senão minha voz vai embora. Você tem que falar alto, pausado, claro. E de novo, simples, direto. Deixe as palavras difíceis os linguistas. Nós vamos usar os nossos termos aqui, os nossos jargões, mas vamos usar o português, claro. É muito interessante, sabe? Para prender a atenção, se você puder contar algumas histórias. Para professor, então isso é ótimo. Se algum de vocês algum dia for fazer algum concurso para professor aí, você contar história de experiência sua. História que tem começo, meio e fim. Então, é legal isso, enriquece. Eu já falei da linguagem, e é muito interessante também você evitar. Aqui no Brasil hoje tem uma tendência do tal do gerundismo. Eu estou apresentando, eu estou ficando, eu estou gostando de não sei o que e tal. E procure usar o português o melhor possível. Se você falar simples, a chance de você errar é menor, tá? E uma outra coisa importantíssima: olhe para a sua plateia. Quando você conversa com alguém, ele quer que você olhe nos olhos. É claro que eu não vou olhar só para o olho de um, porque aí vai ficar até esquisito, né? Eu passar o tempo todo olhando para o Emerson. É para você, o que é isso? Então, olhe para a sua plateia. Tem gente que tem dificuldade por causa da timidez, tem gente que tem dificuldade de olhar no olho dos outros. Olha em cima da cabeça assim, ó. Experimenta isso um dia. Todo mundo acha que eu estou olhando, eu não estou olhando para ninguém. Não é que eu sou caolho não, tá? Eu estou olhando em cima da cabeça aqui, ó. Mas as pessoas gostam que você olhe para elas. Então procure fazer uma varredura na sala. Tem gente que gosta de olhar andando. Eu não gosto. Eu prefiro ficar parado. Mas olha. E uma outra coisa. Tem gente que apresenta o seminário para a tela. Então, que tem que ler, fale pausado, autoconfiante, claro. Experiências, história, linguagem simples. Cuidado. Eu não estou apresentando um seminário para a tela, eu estou apresentando um seminário para vocês. Então você procure olhar para as pessoas, o mais tímido que você seja. Experimente esse truque que eu falei para vocês, usar em cima da cabeça aqui, ó. Eu estou olhando todo mundo aqui, mas não estou vendo ninguém. Então meu olho não está precisando ficar desconcertado, não. Por exemplo, eu estou olhando para vocês. Está olhando, estou olhando para o seu olho. Então, procure. E fuja da tela. E, se possível, no começo é meio difícil a gente estar ali. Tem hora que até a gente esquece. Esquece da sua mão, tira do bolso,
Tem gente que arruma uma coceira, limpa o nariz, a cabeça, sabe? Vê se você consegue esquecer da sua mão, deixa ela esquecer disso que a gente chama maneirismo. Como eu falei, tem gente que gosta de apresentar andando, mas deixa a pessoa ficar desesperada aqui. Claro que eu exagerei, mas tem gente que corre tanto que a hora que chega no final da apresentação, eu estou cansado por ele. E a gente esquece que a gente está prestando atenção num seminário, a gente começa a prestar atenção. Tem onde que ele vai correr agora? Sabe? Então, se você for andar, ande tranquilamente. Tem gente que gosta de ir no meio da plateia, eu não gosto. Mas isso é estilo. Eu gosto de ficar parado aqui. Tá? E aquilo que eu falei com vocês, né? Não apresente para a tela e evite. Eu usei o Eduardo. O Eduardo reviu meus slides para mim também. O Eduardo gostou desse termo, que eu inventei, mal da ponteira louca. Tem gente que fica, sabe, doidinho com a ponteira aqui. Pior quando eu não vou jogar não, porque falou que é ruim. Pior quando joga no olho da gente ainda. Ao invés do. De repente você está vendo que é troço verde no seu olho. Não é assim, não tem gente que costuma fazer isso. Não é ele não, é porque nós vimos uma situação parecida. Então, a ponteira é para te marcar. Eu treino um pouquinho, não é porque eu estou nervoso não, tá? Mas a gente que treina, uma forma da gente não demonstrar a tremura é encostar o braço aqui, ó. Eu não vou acender não, porque eu vou queimar o olho de alguém. Mas você faz aqui, você faz aqui e aponta a ponteira. Sem rodar. Porque senão a gente fica sozinho aí. E de novo, você tem que conquistar a sua plateia. Eu voltei. Tá. E um aspecto importante das apresentações são os recursos audiovisuais. Né? E segundo esse autor que a gente consultou, quando você tem uma apresentação com auxílio visual, a fixação é muito maior. Isso aqui foi a Ângela que obteve essa informação. Então, quando você tem uma apresentação que só tem dizeres, a chance de fixação é menor do que quando você tem uma apresentação que tem figuras, gráficos e tudo. E quando a gente está falando em figuras, gráficos e tudo, dos vários recursos, ainda academicamente falando, o mais usado é o recurso de slides. Então a gente vai gastar um tempinho aqui só detendo um pouquinho nos slides. A coisa importante do slide, ele não é uma muleta para você ficar o tempo todo do seminário apoiado nele. O seminário, o slide, será que eu estou muito perto? Está ouvindo aí de trás? Eu acho que eu estou muito perto. Não, é o fio que está ruim. Vamos trocar. Importantes para chamar pontos chaves na sua apresentação. Você que tem que se preparar bem para lembrar. Então isso é importante para destacar, para facilitar as pessoas. Agora que você está falando uma metodologia, para as pessoas compreender a sua marcha e principalmente assimilar o que você vai falar. Você tinha uma hipótese quando você está apresentando um trabalho. Você vai apresentar um resultado. Seria muito interessante uma figura que favorece para a pessoa assimilar o resultado que você obteve. Então, normalmente, né, o que a gente tem aqui é formato paisagem, é o padrão. E é interessante você procurar dividir o melhor possível, centralizar o melhor possível as informações na sua página. Trocar o microfone. Esse está ruim.
Não vou falar desculpa não, tá, gente? Ele tem que culpar. Então, você tem que procurar organizar as suas imagens, centralizar bem, dividir bem, para facilitar para a plateia absorver. Eu não gosto de imagem de fundo. Teve um orientador meu que ele fez um trabalho com cacau. O primeiro slide, o primeiro seminário que ele me mostrou que ele ia apresentar, cada slide era uma foto da vassoura de bruxa. Cada um mais lindo que o outro, era o fundo. Metodologia, tinha vassoura de bruxa no botão floral. Não sei o que, tinha vassoura de bruxa. Eu falei assim, meu filho, você vai querer que a gente aprenda a sintomatologia, ou você vai querer que o pessoal absorva a sua metodologia, os itens do seu seminário? Então, sinceramente, eu não gosto de fundo. E se você for usar um fundo, procure usar o fundo mais neutro possível. Branco, para seminário curto é legal, mas se você tiver um seminário, uma aula de 1 hora de branco, ele é um pouco cansativo. Verde, por exemplo, azul, é um fundo mais relaxante. Também não pode relaxar muito, não dorme, né? Mas eu gosto muito de branco. Não gosto de colocar fundo. Um dia tinha uma onda, um seminário que eu preciso, cadê o navio dessa onda? Você desvia a atenção da plateia. E o último ali é uma receita de bolo, tá? Que vários autores recomendam. Quando você for apresentar, quando você for preparar um slide, o ideal seria 7 linhas, uma figura, uma ideia por slide. Se você for mostrar um slide cheio de coisa, é interessante só para você, mas a plateia não vai assimilar. Você não está fazendo seminário para você, está fazendo seminário para os outros. Lembra sempre disso. Isso aqui é receita de bolo mesmo, sabe? 7 linhas, uma imagem, uma ideia por slide. E fonte, né? Quando a gente pensa fonte, tamanho, tem gente que gosta de variar a fonte, que é mais artístico. Nós não estamos mexendo com arte. Então, se você quiser mudar uma fonte serif, passando serif, tipo, sei lá, um pintor barroco e tudo, evita. Procura usar uma fonte do princípio ao fim. Ou 2 no máximo, mas não varia muito, não cansa as pessoas. Eu falei fonte serif ou sans serif. Isso aqui é Pedro na tipografia, uma palavra francesa. Serif. Bom, que diferença que tem de fitopatologia aqui com fitopatologia aqui? Dá para enxergar? Talvez olhando esse aqui. Vocês estão vendo que no final das letras tem uns risquinhos? Uns enfeitinhos? Isso é o serif. Tá? O Times New Roman, que é a mais usada, eu gosto mais dela, é a serif. E a Arial, ela é reta. Então ela é sem, em francês é sem, né? É sem o risquinho, sans serif. Normalmente, quando a gente vai preparar slide, é sans serif, sem enfeitinho. Quanto mais reta for a letra, é melhor. Porque senão as pessoas, a coisa mais fácil é alguém na audiência começar a despertar, começa a ver as curvinhas assim, os enfeitinhos, de repente é dentro da carta, do namorado, ou se bem que hoje tem carta no meio do WhatsApp, né? Mas começa a lembrar do arabesco. Então o ideal para a gente é sans serif. Dentro desse tipo geral, genérico, chamado de sans serif, eu gosto mais do Arial. Então toda essa apresentação nossa aqui está sendo em Arial. E a outra pergunta, né, é o tamanho. Vocês que estão aí atrás, eu coloquei aqui, ó, Arial de 12 até 28. Vocês acham que 12 está legal? Vocês acham que 16 está legal?
E 20? Também não? 20 já começa a ficar legal, tá? Então, se algum dia você for preparar uma apresentação, normalmente o tamanho que a gente usa é 20. E normalmente, eu fiz o contrário aqui. Quando você escreve o slide, as letras maiores são no título do slide. À medida que as ideias vão fechando no slide, o tamanho vai diminuindo. O mínimo que a gente recomenda é 20, pelo menos para Arial, tá? Então, normalmente considera-se que com 20 já é um tamanho bom, 28 é ótimo. Isso depende muito também do tanto de informação que tem no seu slide. Mas eu tentei manter aqui os tamanhos dos títulos dos slides em 36 e os outros tamanhos em 20. Tudo que vocês estão vendo aí, normalmente é 20, 24. Uma recomendação que a gente faz: você evitar tudo escrito em maiúsculo. Isso quando você está lendo, fica mais difícil a leitura quando está tudo maiúsculo. A não ser que você queira chamar muita atenção de uma palavra pequena, você põe todo em maiúsculo. Mas normalmente a gente não usa. Eu tive um orientado que estava fazendo metodologia, ia ter centrifugação. Ele descobriu um slide que o LMI ficava rodando. Eu falei assim: pelo amor de Deus, meu filho, tira a animação aí, porque eu fiquei zonzo. Imagina um negócio de vez em quando rodar para um lado, rodar para o outro. Tá? Então a animação, a não ser que for por um objetivo muito claro, você deve procurar evitar. Às vezes é interessante surgindo as palavras e desaparecendo, mas esse negócio de rodar, bom, esse orientado meu, só para fechar, ele mostrou e ele gostava muito de arte, né, Eduardo? Eduardo conhece. Eu falei assim: pelo amor de Deus, tira essa centrífuga rodando aí. Você escreve centrifugação, senão não vai ficar zonzo lá, que tirou, tá? Bom, cores. É muito importante você ter cores. Como eu estava falando, é muito importante você ter um fundo, você definir o fundo. A partir do fundo que você definir, você vai escolher a cor que melhor combina com aquele fundo. Essa última frase que a gente escreveu aqui, ó, para você ver, o fundo é azul. Ficaria muito legal nesse fundo azul um branco. Então, é muito interessante você pensar em cores. Normalmente, de novo, quem gosta de coisa muito colorida é aqueles carnavalescos de escola de samba, né? Para nós aqui, poucas cores, a não ser nas figuras, você destacar algumas coisas, você varia pouco. Mas texto para nós, normalmente a gente não gosta muito de mudança de cor, não. E de que a gente tem slide, né? A gente pode ter slide de tabela, de gráfico, ou então de fluxograma. Uma coisa muito importante, em geral, nesses slides, como toda a sua apresentação, simplicidade. Tem um termo que eles usam hoje: menos é mais. Não adianta. Você entra numa igreja barroca, é lindo, você fica perdido. O nosso objetivo aqui não é barroco, não é ninguém ficar perdido, é as pessoas concentrarem no que a gente está mostrando. Então a gente ser simples. Por exemplo, fluxograma e diagrama, para que serve? Para mim é ideal, quando nós vamos apresentar uma metodologia, você fazer um fluxograma. Para material e métodos, é muito legal. Por exemplo, eu trouxe esse aqui, eu vi a Inária aí. Isso aqui foi a Inária que apresentou esse seminário. Foi uma metodologia do trabalho dela, ou parte da Inária. Então, eu achei super interessante. Extraiu o DNA, fez a PCR, sequenciou e usou as bases lá para identificar que espécie de tricoderma que era. Falei certinho?
Bom, então, por exemplo, nós que não mexemos com a extração de DNA, não precisamos saber o detalhe da extração de DNA, a não ser que o objetivo do nosso trabalho foi testar técnicas para extrair o DNA. É bom, quando você faz a apresentação, deixar um slide no fim, regra 3, para as respostas. Se alguém te perguntar, como é que você extraiu o DNA? Como é que foi o sequenciamento? Mas é muito interessante, para o público geral, você tem um diagrama simples. Ó, gente, eu extraí o DNA, nós fizemos uma PCR, usamos uma base TS lá, sequenciamos e, através da tricoquia, por exemplo, nós chegamos, ou tentamos chegar na espécie de codema. Esse diagrama para mim aqui é perfeito, simples, objetivo, direto. Da mesma forma, quando você vai apresentar resultado, com a dúvida que a gente tem, tabela ou gráfico, para apresentar resultado. Bom, a gente depende às vezes de escolha pessoal, mas normalmente, quando tem muito texto, normalmente a tabela é melhor. Por exemplo, isso aqui foi o estoque, o Vinícius, que identificou umas espécies de bactéria. Então, para mim, essa tabela dele aqui foi legal, porque tinha muita informação qualitativa. São espécies de bactérias de diferentes famílias com diferente código de acesso no GenBank. Agora, geralmente, quando você tem resultados quantitativos, você vai para os gráficos. Novamente, definir simplicidade nos seus gráficos. Tem pessoas que têm dificuldade de enxergar gráfico. Então você tem que fazer o gráfico o mais claro e o mais simples possível, para a pessoa absorver a informação assim que olhar. Então você tem que representar muito bem os eixos, as legendas, e às vezes as pessoas têm tendência de fazer gráfico, ficar em dúvida. Eu faço um gráfico em 2D ou 3D? Normalmente nós enxergamos em 3D. Eu estou enxergando uma pessoa aqui, comprimento, altura, profundidade. Será que um gráfico em 3D é melhor que o em 2D? O que vocês acham? Artisticamente, 3D é espetacular, mas horrível para a gente enxergar. Tá? Se você puder fazer seu gráfico, ou seus gráficos, em 2D, é muito mais fácil de a plateia. Aquele ali, ó, é cheio de sombra, eles representam as mesmas tendências, mas olha a simplicidade desse aqui. Então, se você puder preferir 2D, a não ser que o trabalho que você tenha profundidade, altura, largura, tem 3 dimensões. Mas se você só tem altura para comparar, 2D é muito melhor. E é muito interessante, isso aqui foi um gráfico que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com potricinéria. A Anja me ajudou, nós demos um trato nele aqui. Então aqui, nós estávamos nesse aqui, a hipótese da gente é que nas estufas onde eles cresciam rosa, havia resistência de potricinéria a fungicidas. Então nós pegamos uma estufa, pulverizando água e na outra fungicida. O sistema de pulverização da empresa lá. O que vocês acham? Tinha resistência ou não? A fungicida. A minha hipótese é, tem resistência. Olhando os gráficos aqui, tanto pulverizando a água como pulverizando o fungicida, o progresso da doença foi o mesmo. Na verdade, em mais ou menos 100 estufas que a gente avaliou, 90 e poucos tinham uma coleção de isolado de potricinéria resistente a todos os fungicidas que eles usavam lá. E como esse gráfico da gente aqui é uma série temporal, normalmente
a gente trabalha com gráfico de linhas, dando uma ideia de dinâmica ao longo do tempo. Normalmente, quando a gente avalia tendências que não são contínuas, como esse aqui, isso aqui é do Aleph, a tese dele mestrado, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, nós pulverizamos Cronossac rosa, que é um antagonista da botrytis cinerea, e avaliamos a área colonizada por Cronossac e o número de fluidióforos de botrytis cinerea por folha. Olha que interessante, modéstia à parte, né? Mas olha que interessante como é que a gente fez aqui. Olha que você vê o amarelo, você já liga direto com o Cronossac. Olha que você olha o azul, você já liga direto com o botrytis. A nossa hipótese, a aplicação de Cronossac diminui a população de botrytis. E realmente respondeu mais ou menos a nossa pergunta. Então, de novo, você tem que tentar ser simples. E, para fechar a sua apresentação, é muito importante você já ir dizendo para os outros que você está chegando no fim. Nós estamos chegando no fim, tá, gente? E é muito importante você levantar os pontos importantes da sua apresentação. E quando você levanta esses pontos mais importantes, você vai tentar ser menos prolixo nas frases. E é muito importante você fazer um agradecimento no fim também. A sessão que muitas vezes apavora muita gente é a sessão de perguntas e respostas. É a sessão de perguntas e respostas. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Sem precisar? Então, uma coisa que, uma vez eu falei com um aluno, eu falei assim, olha, na época que eu ainda estava na TIF, eu disse, olha, sinto muito, mas não vou poder ir no seu seminário hoje. Gente, ela sem querer, ela falou assim, graças a Deus. Porque eu gosto de perguntar. Eu gosto, às vezes, fico curioso com as coisas que as pessoas falam, e para mim perguntar, sinceramente, para mim perguntar é você estar dizendo para o apresentador, olha, eu gostei da sua apresentação. Eu estava pensando no que você falou. O que você falou me deixou curioso. Então, quando a gente apresenta um seminário para, tipo assim, tem uma piada que uma coruja, que um português comprou como sendo papagaio, que a coruja não falava, não olhava. Então, você apresentar um seminário para tipo uma plateia, tipo um papagaio de português, é horrível. Você dá uma aula, né? Você dá uma aula que ninguém pergunta, meu Deus, onde que eu errei? Você fica até com o dilema existencial. Então, a sessão de perguntas é muito importante. Para nós que estamos apresentando, é um momento de calma, de tranquilidade, de não ficar na defensiva. Esse caso que eu vou contar aqui agora é verdadeiro. Como eu falei para vocês, a gente tem história. Eu tive uma orientada, na verdade ela era de outro departamento e trabalhou comigo. Ela tem um estupinho desse tamanhozinho. Quando ela veio apresentar o seminário dela de doutorado aqui, eu falei assim, pelo amor de Deus, se alguém te fizer pergunta, se você não souber, você fala, não sei, pode ser isso. Se alguém criticar a sua apresentação, olha, eu tentei fazer o melhor. Bom, eu já sabia, gente, parece que eu tinha uma bola de cristal. A primeira pergunta, ela estava aqui, a primeira pergunta que o sujeito fez para ela, na verdade, foi uma crítica. Ela botou a mão na cintura e falou assim, por que você está me perguntando? Ele era professor da fitotecnia. Por que você está me perguntando isso? Você também não fala claro. Foi para a defesa. Eu falei para ela assim, minha filha, pelo amor de Deus, é hora deles criticarem. Se criticar, bebe água com açúcar, chá de laranjeira, Rivotril, sei lá o que, de impactos. Você vai relaxada. Ô, gente, a primeira pessoa que foi fazer uma pergunta era o professor da fitotecnia. Olha, eu discordo com isso que você falou aqui.
Eu receio, mas não é que ela ficou calma na hora da defesa? Porque senão ela podia, sabe? Você não tem que ficar na defensiva. Não tem ninguém te atacando. Pode até atacar, mas às vezes você acha que é um ataque, é uma crítica construtiva. Olha, seu gráfico seria mais legal se fosse assim. Olha que legal. Então, é um momento de relaxar. Você tem que respeitar. Eu já vi alguém fazer uma pergunta extremamente que eu achava idiota. Mas, sinceramente, o fato de estar perguntando para mim é ótimo. Você olha que pergunta interessante. A pessoa teve coragem de perguntar. Você tem que respeitar a plateia, inclusive nas respostas. E você tem que ser sincero, honesto. Ó, pode ser por isso, não sei. Você viu esse autor? Não vi. A literatura hoje é tão vasta, a quantidade de informação que existe é tão grande, que você não é um Google ambulante, ou uma Wikipedia. E uma coisa muito importante que faz parte do protocolo de seminário. A hora que se acabou a apresentação, não se ofereça para responder. Você acha que escrevi, eu tinha escrito em vermelho, apaguei. Não se ofereça. Pode ser que você está apresentando, por exemplo, um trabalho num congresso, que as perguntas vão ficar todas por fim. Você vai ficar constrangido se você oferecer, vir o coordenador e falar para você, olha, não vai responder que não tem tempo. Quem pergunta, se tem pergunta, é o coordenador, não somos nós. Eu vou simplesmente, agora, resumir a apresentação para vocês aqui, falar muito obrigado, ponto final. Se Eduardo achar que eu falei muito, acho que eu falei, paciência, tá? Cadê o? Bom, qual deles? Aqui, ó. Isso aqui tá pronto. Então, resumidamente, melhorou aí? Acho que não. Tem que ligar. Melhorou aí atrás? Não está funcionando. Seminário é uma etapa, apresentação é uma etapa muito importante da vida profissional da gente. Uma coisa que acho que eu nunca falei para meus amigos aqui, eu fui professor aqui desse departamento, eu acho que a Serine sabe, mas eu fiquei professor aqui desse departamento, fui convidado, na época da gente, a gente era convidado. Eu fui convidado a ser professor por causa de uma apresentação. Estava uma pilha de nervos, porque o Chaves estava assistindo. Mas foi por causa de uma apresentação que agora tem. Não tem. Foi por causa de. Acabando. Foi por causa de uma apresentação que eu fiquei. Então, é muito importante para você, aqui, no congresso, em qualquer lugar, você esmerar na sua apresentação. Tentar fazer os recursos visuais o melhor possível. Tentar ser honesto, sincero e tentar ser pontual. Novamente agradeço muita honra